Bom dia, pessoal. É um prazer receber vocês aqui para a gente falar um pouquinho do Serena, vocês que participaram de toda essa jornada e agora que a gente tem, né, o produto pronto para fazer o lançamento, né, a gente trouxe vocês aqui para a gente bater um papo de Serena, para poder levar para as pessoas um pouco do que cada um de vocês contribuiu para que a gente tivesse esse empreendimento tão maravilhoso, esse empreendimento tão completo, né? Então, queria que vocês rapidamente se apresentassem para a gente poder bater um papo em seguida. Combinado. Estrela, quiser Eu, começar? bom, eu sou Eduardo Estrela, arquiteto, parceiro da Tecna nesse projeto. Eu sou Matheus Alves, arquiteto, parceiro da Tecna nesse projeto, assinando as unidades decoradas para o Serena. Eu sou Arthur Depieri, da Depieri Paisagismo, junto com meu pai, Kleber. A gente está assinando aí a parte do paisagismo desse empreendimento. E eu sou o Kleber Depieri, né? Junto com o Arthur, estamos desenvolvendo o projeto de paisagismo. Legal, legal. É interessante, né? Vocês se apresentarem assim, apesar de vocês serem altamente conhecidos, né? A gente tem uma gratidão muito grande por vocês fazerem parte desse processo. Então, o Serena, quando ele começou com a ideia de que a gente trouxesse para o Lago Norte, nesse terreno, um empreendimento que realmente viesse complementar o que o bairro está pedindo, né? Então, a gente tem outros empreendimentos no bairro e a gente aprofundou uma pesquisa lá para o Serena e essa pesquisa ela mostrou que realmente o público que vive no Lago Norte é quem compra Lago Norte. Então, hoje, praticamente 70% da comercialização dos apartamentos do Lago Norte são feitos por pessoas que já moram lá. Então, é um bairro altamente consolidado. É um bairro que tem lá no Iguatemi um dos principais vetores comerciais de Brasília. E a gente identificou que, para o perfil do terreno, um apartamento de 2 quartos, com uma planta bem resolvida e com uma área de lazer completa, seria um grande diferencial para o empreendimento. Porque existe uma intenção das pessoas que estão morando lá no Lago Norte fazerem um upgrade, principalmente no que diz respeito a perfil de planta e ao atendimento de áreas de lazer, e a gente trouxe para o Serena, dentro desse estudo, um empreendimento muito completo. E uma coisa que a gente realmente hoje entende como sendo também fundamental para qualquer empreendimento é o paisagismo, né? Então, o paisagismo também ele foi tratado com muito carinho, porque a gente entende que o verde está cada vez mais presente, ele é cada vez mais necessário na vida das pessoas. E, e o Serena, ele vem realmente nesse contexto de trazer uma serenidade para a gente, para as pessoas que vão estar lá, porque a gente vive, né, hoje cada vez mais na correria, no dia a dia e tal. Então, a gente entendeu que o empreendimento que trouxesse essa serenidade, que quando a pessoa entra, ela é abraçada, né, pela casa dela, por onde ela vive, seria fundamental. E aí a gente pensou imediatamente na figura do Estrela, que né, tem um escritório de arquitetura altamente reconhecido em Brasília. Eu queria ouvir um pouquinho de você, Estrela. O que que você trouxe aí pro Serena que encantou tanto a gente e tornou esse projeto tão especial? Bom, acho que o projeto, ele, né, dentro dessa persona de quem vai morar, a gente trazer um pouco da essência de quem mora no Lago Norte, né? Então, é um projeto que foi voltado realmente para ser um lar, mas ser um lar com aconchego, com acolhimento, né? E como a gente traduzir isso no projeto em termos de produto imobiliário, em termos de plantas, né? E também num design que converse com o Lago Norte e que ele se integrasse à paisagem do Lago Norte de uma forma sutil, de uma forma harmoniosa, né? Eu, particularmente, gosto muito da região do CA, não só pela localização, né? Tá próximo de um excelente shopping, toda a conveniência de acesso, né? Para quem mora no Lago Norte, mas também o terreno ele está localizado num ponto alto do bairro, né? Então a gente tirou muito partido no projeto, a gente teve realmente uma implantação muito cuidadosa do ponto de vista de valorizar os visuais, os afastamentos, olhar para insolação. São plantas que a gente tem terraços que fazem essa relação do interior com o exterior.
Então o projeto ele encaixa, né, o edifício ele encaixa no terreno, no bairro e na relação com o entorno de uma forma muito harmoniosa, né? E ele tem realmente essa intenção de refletir um momento de pausa para quem mora, né? Como você disse, João, a gente nessa correria do dia a dia, a gente com uma vida cada vez mais frenética, a gente poder chegar no nosso lar, na nossa casa e você ter uma sensação de relaxamento, né, com acolhimento, e aí o paisagismo vem contribuir de uma forma assim excepcional para o projeto, porque o verde, sem dúvida, é fundamental e a gente trouxe isso para a fachada do empreendimento. O empreendimento ele tem um escalonamento, então tem unidades que têm terraços, né, e isso tanto em duas fachadas faz uma composição tanto dessas unidades que estão muito bem concebidas e muito interessantes, mas também ele traz uma harmonia para o projeto que ele não se impõe, o projeto não se impõe junto ao entorno, né? Ele se integra ao entorno, à paisagem do Lago Norte. E, bom, as plantas são... Eu particularmente acho essa solução de planta de 2 quartos excepcional, porque ela é uma planta em que a gente tem toda a área de estar, é o centro do apartamento, e você tem 2 dormitórios, um dormitório de cada lado dessa área social. Com isso, a gente tem uma vantagem muito grande, porque a área social ela é favorecida com caixilhos muito grandes, né? Então a gente tem uma iluminação natural e uma ventilação natural excepcional, né? A integração da área de cozinha com a sala, e você tem uma planta, uma solução de layout que você não tem, por exemplo, perdas com circulação íntima, né? Essa área que seria circulação, ela está agregada na área da sala. Com isso, é possível, num apartamento de 2 quartos, você ter uma mesa, por exemplo, muito confortável de 6 lugares, né? Então, essa integração dos ambientes, e isso tem uma relação com um projeto, inclusive de eficiência, né, João? A gente sabe que... O que eu achei legal no projeto é que a gente consegue, num apartamento de 2 quartos, trabalhar ele com 2 suítes. Então, Exato. esse é um diferencial de um produto também, né? Que ele traz a possibilidade de você ter 2 suítes num apartamento de 2 quartos, que é muito interessante. Tem algumas plantas, inclusive, com 2 suítes e lavabo, Sim, né? exatamente. E eu acho que essa diversidade de soluções de planta, claro que a gente tem uma planta que é a planta principal, né, do empreendimento, mas existe uma diversidade de soluções de layout que eu acho que agrada uma quantidade maior de famílias e um estilo de morar diferente para cada um, né, para cada família que está procurando ali o que mais se adequa, se encaixa dentro, né, do seu jeito de morar. Matheus, e o desafio de decorar essas unidades tão bem planejadas aí pelo Eduardo? É um desafio muito grande, né, de continuar esse trabalho que foi feito com a arquitetura e o paisagismo, e o Interiores ele tem que refletir isso. E o nosso partido para iniciar e decorar essas unidades foi justamente o partido de pesquisa de mercado da Tecna. Então, quando a Tecna veio com essa pesquisa, com essa demanda, a gente trabalhou em cima dessa demanda também para imaginando as famílias que cresceram no Lago Norte e que tiveram filhos e os filhos cresceram e continuaram ali e querem morar, às vezes, porventura do lado dos pais, enfim. E dessa forma, como a gente tem uma diversidade de plantas para serem trabalhadas ali, nós fizemos 3 unidades decoradas. E aí essas 3 unidades decoradas, a gente imaginou 3 tipos de família que se perpetuaram ali no Lago Norte. Então a gente imagina a planta que seria ali o layout tipo, né? A planta borboleta que o Eduardo acabou de citar. A gente imaginou ela sendo usada como 2 suítes, mas é uma planta que tem, além dessas características que o Eduardo falou, a possibilidade de integrar. Às vezes a pessoa mora só e quer um home office, às vezes ela quer uma sala de leitura. Então é uma planta muito diversa de soluções de layout, e isso reflete em quem vai morar ali. Então eu acho legal e bacana essa possibilidade de ter esses diversos tipos de layout ali, mas o layout que já é entregue pela Tecna e foi pensado pelo Estrela, já é um layout bem funcional e que possibilita esses usos. A gente tem outra planta também que a gente imaginou
aquela família que se perpetuou ali, que continuou tendo filhos e querem morar perto dos avós, porque isso é uma demanda também em Brasília. A gente sabe que hoje em dia é o trânsito e morar perto às vezes é um grande diferencial. Então a gente imaginou um apartamento mais completo, com um lazer maior, que tem possibilidade de receber até 10 pessoas na varanda, com a varanda completa. Então a gente quis integrar não só a parte de design, que está de todo o prédio, a presença da madeira, para trazer o aconchego. Tem a questão da iluminação, que a gente trabalhou muito bem, os acabamentos, mas a gente quis trazer um pouco dessa história que já vem ali desde o início do projeto. É pensar nessas famílias que vão habitar ali e que essas famílias coexistam. E que nada impeça, né, que outras pessoas não se encantem por esse estilo de morar do Lago Norte e se mudem. Legal, porque o Lago Norte hoje, hoje não, né? Já tem um bom tempo que é um bairro muito consolidado, é um bairro muito procurado, né, pelas pessoas, está muito próximo do eixo monumental. A saída, depois da obra que teve recentemente lá, a saída norte ficou com o trânsito todo resolvido, né? Então a gente tem um fluxo muito tranquilo de quem chega. E o que é interessante é que no contexto que a gente trabalhou, né, que é com a fachada, que você pensou na fachada inclinada, respeitando o entorno, né, sem ter aquela sobreposição, sem incomodar a vizinhança, a gente pôde trazer as varandas gourmet. Então a gente tem alguns apartamentos que são apartamentos que têm varanda gourmet, que realmente fazem esse trabalho de ter outras famílias, às vezes famílias maiores, ou mesmo pessoas que gostam de receber mais. Então são apartamentos realmente muito especiais. E o Eduardo trouxe o paisagismo para a fachada e vocês trouxeram o paisagismo para o resto do empreendimento. Conta um pouquinho como que foi a história aí desse desenvolvimento desse projeto. Então, na verdade, quando a gente faz um projeto, acho que o João já comentou um pouco, o Sila comentou um pouco, mas a correria hoje do dia a dia da pessoa que mora na cidade, ela é muito agitada e muito estressante. Então, quando a gente faz um projeto, a gente tenta fazer de uma forma que a pessoa ela esteja ali no dia a dia, trabalhando, e, enfim, na cidade com poluição, com trânsito, com isso, com aquilo. Quando ela chega na casa, a ideia na casa, no empreendimento, no prédio, é que ela se sinta abraçada pelo verde. Então, o verde ele tem muito essa função de humanizar, de tranquilizar, de abraçar, de acolhimento. Então, quando a gente desenvolve um projeto, igual, por exemplo, esse que a gente desenvolveu, a ideia é que a pessoa ela chegue, ela fique tranquila, ela calme, fique num estado de paz muito diferente do que essa cidade oferece. Então é um projeto muito abraçado pelo verde, não só na fachada, no entorno, nas áreas de lazer. A gente buscou trazer um paisagismo bem denso, bem cheio, bem presente, bem marcante. Legal, essa despressurização ela é fundamental, né, pro dia a dia das pessoas, né? Então é o que o Arthur estava falando, a pessoa chega do trabalho, né, ou no fim de semana, de lazer com a família, ela tem ali no lugar que ela mora, né, uma arborização, um verde, né, para poder dar uma humanizada no entorno, que hoje em dia é tudo cada vez mais construído e mais, né, vai ficando cada vez mais enclausurado. Então o verde ele dá essa sensação, né, de liberdade, de vista, de aconchego, né. Então é isso, o paisagismo nesse prédio, nesse empreendimento, ele realmente é um diferencial muito grande, justamente porque hoje em dia, né, pouco se valoriza isso, cada vez os empreendimentos são maiores e mais densos e mais fechados, e acho que você tem um lugar que você consegue chegar e se sentir bem, né, tanto visualmente quanto de caminhar e circular e encontrar as pessoas num ambiente mais humano, né, digamos assim. É legal. E além disso, no Serena a gente ainda tem uma outra vantagem, só complementando, que além de toda a parte de paisagismo e de vegetação, a gente conseguiu desenvolver uma área de lazer muito interessante. Então ali você vai ter uma quadra de beach tênis, você vai ter uma área de parquinho com um playground super moderno, você vai ter um gourmet interessante, você vai ter um espaço nos fundos de churrasqueira. Então não é aquela história de você ocupar o máximo possível do terreno e construir o máximo possível de apartamentos. No Serena muito foi valorizada essa parte do lazer do fim de semana. Então ficou um lazer muito interessante, tinha uma piscina grande, uma parte de lazer interessante para criança, para adolescente, para todo mundo, para todas as idades. A gente fez um levantamento, depois do projeto pronto, a gente não tinha nem... A gente fez o levantamento e hoje tem 1.600 metros quadrados de lazer e conveniência. Então, praticamente mais 50% do terreno hoje é utilizado dentro do contexto de lazer e conveniência. E o projeto está completo, né? A gente tem academia, a gente tem salão de festas, a gente tem 2 churrasqueiras, a gente tem a quadra de beach tênis, temos uma piscina com uma raia de 17 metros, mais prainha.
playground, Redário. redário, Tem que é uma lounge, coisa bem legal, é um espaço onde a pessoa pode ir lá, né, deitar na rede, ler um livro, descansar, as crianças também brincarem. Então, assim, a gente pensou de uma forma com muito capricho. E essa distribuição desses espaços, Eduardo, dentro do contexto? É um lazer, eu vejo que é um lazer que que ele favorece a convivência, né? Então não é um lazer só para constar ou para. Então, de fato, eu acho que a própria posição que os equipamentos, né, de lazer, que a área de lazer foi posicionada, eu acho que ela favorece e proporciona um maior uso desses ambientes. De cara, quando você chega no empreendimento, eu acho que um ponto muito importante, e o paisagismo foi protagonista nesse ponto, você já chega em um jardim. Então, o empreendimento, ele se abre, né, para a área pública de uma forma muito sutil, muito gentil, né? Então, eu tenho certeza do pedestre que estiver passando na rua, quando ele passar na frente do empreendimento, ele já vai sentir uma diferença Uma enorme. serenidade. Uma serenidade, sem dúvida. E então você tem esse jardim que faz essa transição aí da área pública para a área social, porque logo na entrada a gente tem a área que seria a área social de lazer. Então a gente tem um salão de festas, a gente tem a academia também que está muito bem posicionada, de uma forma também que traz uma privacidade para quem está utilizando. O salão, a gente tem uma área externa, né, que ele pode explodir para essa área externa em um evento, e assim, abraçada por um paisagismo. Eu acho que o paisagismo, ele está fabuloso, assim, porque é quase que se o empreendimento tivesse sido inserido dentro de um jardim. Não que o jardim chegou para compor. Foi mais ou menos essa ideia. Né? Então parece que ele já existia lá uma vegetação, né? E aí o empreendimento veio. E a gente tem inclusive é num outro nível, porque o terreno ele cai, né? A gente tem um caimento do fundo para frente do terreno, e aí a gente tem um lazer que é mais recreativo, nessa parte mais alta, vamos dizer assim, que é todo terreno natural. E aí a gente tem piscina, quadra de esporte, as churrasqueiras, playground. Então ficou realmente uma área que, ao mesmo tempo que ela está integrada visualmente, você tem momentos para utilizar cada um desses bem equipamentos. setorizado, né? Então não é isso que eu acho interessante, assim, porque você tem os momentos de pausa em determinados horários, em determinados dias até de semana, né, que você vai utilizar determinado equipamento. E eu acho que é um lazer também que favorece esse encontro entre os vizinhos, né? Que é coisa melhor do que você ter uma área de lazer que você favorece, porque acho que as relações humanas, principalmente onde a gente mora, elas são extremamente importantes, né? Então você conhecer ou criar laços com vizinhos é algo que cada dia mais a gente não quer mais cada um ficar preso no seu quadrado, né? Então acho que você ter ambientes, equipamentos que favorecem, né, esse encontro, essa dinâmica entre vizinhos, enfim, essa socialização, eu acho muito importante. Tem uma outra questão que a gente também pensou e teve um cuidado muito grande, é na questão da funcionalidade do empreendimento, né? Então, dentro dessa pesquisa que a gente fez, a gente identificou muito a questão da preocupação com segurança, né? Então, a gente tem um condomínio residencial, né, todo protegido, com portaria, com toda a infraestrutura de câmeras e tudo mais, que traz essa segurança. A gente pensou na funcionalidade do dia a dia também das pessoas. Então, é um empreendimento que tem uma lavanderia específica, né, para uso coletivo. Tem um bicicletário, então é onde as pessoas, né, podem guardar suas bicicletas e tal, com acesso por reconhecimento facial, para ter aquela praticidade, né, de não ficar esperando o porteiro abrir, chave e tal. Então a gente pensou nisso. E uma outra coisa interessante que a gente trouxe para o empreendimento ter um toque, principalmente nessa modernidade, nessa questão de todo mundo hoje pedindo comida e comprando e tudo mais. A gente tem um espaço delivery, que é onde ficam essas questões das compras que as pessoas fazem no dia a dia, e a gente tem um elevador delivery. Então, é um elevador específico para subir comida, para subir iFood, para subir uma encomenda e tal.
aonde você não precisa descer até o térreo para pegar, seja uma comida ou seja alguma encomenda. Então, existe a possibilidade, a pessoa coloca no elevador e esse elevador específico, que é o elevador delivery, ele sobe até o seu andar e você retira no seu andar. Então, é uma questão que é um diferencial que a gente pensou exatamente nessa funcionalidade, nessa praticidade que as pessoas pedem hoje para os produtos, né? Então, a gente fez questão de não deixar passar nada do que a gente pegou em todas as pesquisas que a gente fez em relação a isso. E tem uma questão interessante também que a gente tem que lembrar, é que esse empreendimento ele vai ser construído dentro de um padrão construtivo da Tecna, né? A Tecna, historicamente, tem entregado empreendimentos com altíssimo padrão construtivo, com muita qualidade. A gente conversa lá na Tecna, a gente fica muito feliz que a maioria dos prédios, quando a gente entrega, eles ficam melhores do que as imagens. Então, é um desafio que a nossa equipe tem dentro do contexto de excelência, de que quando a gente olha a imagem do book e a gente olha o prédio pronto, a gente fala, cara, o pronto ficou melhor. Então, esse é um desafio que a gente se coloca. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, Arthur, que vocês, como que é o histórico de vocês dentro da Tecna, o que vocês já viram que a gente construiu. Estou falando mentira ou não? Não, de jeito nenhum. Na verdade, a nossa parceria com a Tecna é de muito tempo, né? Desde a parte residencial. A Tecna tem essa atuação tanto residencial quanto... Vocês que projetaram o paisagismo da casa de 100 milhões, não foi não? Aquela casa, a famosa. A famosa, né? Tá certo. Então, assim, é muito bacana ver porque quando a gente projeta com muito carinho, né? A gente projeta, cada projeto tem um traço único, cada projeto tem algo que a gente criou especificamente para lá. E às vezes é meio frustrante quando foge do padrão. Estrela com certeza sabe isso, o Matheus também. Então, às vezes, quando você faz um projeto com muito carinho, na hora de executar, ele não é executado da melhor forma possível, é um pouco frustrante pra gente. Só que isso é uma coisa que não acontece na Tecna. Então, quando a gente projeta, a gente sabe que daquilo ali ou vai ser cumprido fielmente ou vai ficar melhor. Então, a gente fica muito tranquilo de estar juntos no Serena, porque a gente sabe que do jeito que foi projetado, do jeito que for ser vendido, vai ser executado. Legal. Seu primeiro projeto com a gente, né, Matheus? Primeiro projeto, a história com a Tecna começou do outro lado da moeda, eu sempre digo. Eu estagiava em outro escritório, eu conheci a Tecna, estive à frente de um projeto nesse escritório. Desde ali eu já me apaixonei pela forma da Tecna lidar com todos os processos. E quando veio esse convite, eu fiquei muito feliz de agora estar do outro lado. E aí eu pude perceber realmente esse carinho e o cuidado que a Tecna tem em todos os processos, desde o início, com toda a parte de pesquisa, a parte de organização de documento, e ver que a gente conseguiu construir algo muito bacana ali no Serena, pautado nessa confiança de ser o primeiro projeto do escritório, e com certeza isso muda parte da minha carreira e a gente fica marcado na história do outro, com certeza. Legal. O Eduardo, a gente já tem alguns, né, Eduardo? Temos alguns. É sem dúvida, João, uma honra muito grande, porque até como o Arthur disse, eu acho que a gente ter um projeto executado dentro de um rigor técnico, construtivo, acabamento, eu acho que vocês vão na minúcia do detalhe, do acabamento e sempre contribuindo para que é como você disse, a obra fica melhor do que nas imagens. E eu vejo a Tecna como uma empresa que traz muita inovação. Então, assim, eu acho que já nasce ali do briefing, né, quando vocês contratam, né, o projeto. Eu acho que vem um briefing muito bem feito. E, assim, eu acho que o papel do arquiteto é traduzir, né, esse projeto dentro da melhor forma, dentro do design, né, dentro de uma solução espacial, solução de planta, e vocês sempre fomentam esse a mais, né, no sentido da gente sempre estar evoluindo, né, em termos de solução de projeto, própria questão de fachada, materialidade, sempre também buscando que aquele empreendimento, obviamente, eu acho que cada projeto ele vai refletir aquele determinado momento que ele foi concebido, mas ele se perpetuar ao longo dos anos como um projeto bonito, um edifício bonito. Então, assim, olhando para o desempenho que aqueles materiais têm ao longo dos anos, a própria questão de manutenção do próprio condomínio, eu acho que isso vocês têm uma preocupação, assim,
enorme, como você mesmo mencionou, trazer essa funcionalidade para o projeto, mas é uma funcionalidade também de operação do edifício. E acho que a gente tem vários cases juntos, né, de edifícios que são assim fantásticos no próprio Lago Norte mesmo. Acho que o Índalo é um projeto que já se difere ali. Ele está inserido de uma forma muito sutil no bairro, mas quem passa também tem uma identidade daquele empreendimento, e eu acredito que quem esteja morando também esteja muito satisfeito. Eu acho que a gente sente isso, né? Porque a arquitetura chega um ponto que a gente está trabalhando, acho que vocês também lá, que eu falo, você pode passar uma semana debruçado num projeto, e quando aquilo tá, você sente que, cara, tá bom, né? O projeto ficou bom, acho que dá uma satisfação assim muito muito grande. E a gente sente, eu acho que assim, e aí reflete o que o morador, né, que a gente se coloca no lugar de quem vai, obviamente, quem vai morar, né? Então, em relação a várias questões. E eu acho que quando o projeto, a arquitetura, ela se justifica, eu acho que a gente consegue, né, eu digo, a arquitetura, vocês conseguem transmitir para quem vai morar de uma forma muito clara, porque você não está forçando algo, é aquela essência do projeto, né? E aí aquilo tem um porquê, mas tem um porquê real, né? E eu acho que o cliente que está do outro lado, ele consegue perceber e ver isso como um valor agregado, né? E eu acho que vocês têm essa capacidade, João, de agregar muito ao processo mesmo de desenvolvimento do projeto. Acho que como equipe, de realmente instigar a gente porque a tendência dos arquitetos, assim, é muito mais fácil você replicar uma solução que você já fez, né? Que deu certo. Então a receita só que é exatamente isso. A gente entende também no escritório que cada projeto é um projeto único, né? Ele tem que refletir aquilo, e a gente sempre tem a oportunidade, a gente que faz a arquitetura que vai ser construída, né, de estar sempre evoluindo, né, em termos de soluções. Então acho que é uma parceria aí que a gente fica Legal. muito honrado em fazer parte. Muito bom. A gente tem um lema interno lá que a gente diz: a qualidade, a obra termina e a qualidade fica, né? Então, quando a gente acaba a obra, a gente entrega a obra, é a qualidade que fica, né? Então, e a gente tem o prazer e o privilégio de ter entregue, de ter construído os empreendimentos que se valorizaram, que têm um alto valor agregado, realmente por essa percepção de qualidade do que a gente constrói. E isso deixa a gente super orgulhoso, né? Assim, a gente, nosso time todo, a gente tem hoje mais de 150 pessoas ligadas diretamente a gente. Se a gente for pegar em todas as nossas obras hoje, a gente passa de 750 pessoas trabalhando, são mais de 30 obras em andamento, em diversos setores e tal. Então, realmente, para a gente é muito gratificante a gente ter essa percepção e ver que o cliente também tem essa percepção e que o mercado tem essa percepção. Então, o Serena, a gente está muito feliz. O Serena, esse lançamento, temos certeza que ele vai ser um lançamento de muito sucesso, que a gente vai em breve, né, tá fazendo esse lançamento. E o que é legal, que eu acho que o que a gente conseguiu trazer efetivamente no Serena é que o Serena, ele passa a ser o ritmo natural da vida, sabe? Eu acho que é isso que fecha com chave de ouro esse empreendimento. A gente vai ter um empreendimento que ele vivencia o ritmo natural da vida. Então é isso. Obrigado. Obrigado Agradeço, João, pela presença de vocês. Agradeço enormemente todo o carinho, todo o capricho, todo o compromisso que vocês tiveram com esse produto. E eu tenho certeza que os clientes que comprarem o Serena vão sentir um pouquinho do carinho de cada um de vocês e vão estar num local muito especial. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado, João. Obrigado.